Tudo começa com a descoberta da energia infinita encontrada no Sol. Usando a fusão nuclear, a humanidade esperava que esse poder acabasse com a pobreza para sempre. Em vez de ajudar a todos, os líderes decidiram manter o poder para si mesmos para fabricar armas. Cientistas eventualmente criaram uma super-arma chamada o Desafiador usando aquela nova fonte de energia. A ganância logo levou a uma guerra massiva que destruiu quase tudo no planeta. Este conflito só parou quando 30% da população humana desapareceu para sempre. 5 uniões reconstruíram o mundo enquanto as velhas armas ficaram conhecidas como arautos da ruína. Voltando para 30 anos atrás, a história mostra uma cidade destruída no fronte asiático. De repente, um feixe cai do céu e causa uma explosão enorme na área. Fragmentos de metal voam para todo lado enquanto o chão começa a se partir com o impacto. Fumaça espessa preenche o ar e esconde a destruição causada pelo ataque poderoso. Parado no meio de uma cratera gigante, um guerreiro misterioso finalmente aparece. Este guerreiro usa uma máscara mecânica e tem um pouco de sangue na testa. Ajustando seu equipamento, o lutador permanece quieto enquanto olha para a bagunça ao seu redor. Movendo-se pelos escombros, ele continua a caminhar pelas ruas quebradas da cidade. Parecendo feroz com sangue no rosto, o herói olha para frente enquanto a fumaça sobe de seu corpo cansado. Do topo das ruínas, uma figura sombria começa a rir como um completo maníaco enquanto está de pé sobre os destroços. Mesmo estando imobilizado, o vilão diz a Tel para não ficar convencido só porque venceu esta rodada. Sorrindo com desdém, o inimigo diz que gritar sobre justiça é apenas uma mentira contada pela pessoa que vence a luta. Ambos são apenas armas poderosas de destruição, de acordo com um homem quebrado preso contra as rochas. Tel permanece quieto enquanto ouve essas palavras, mas sua expressão mostra que ele não está acreditando em nada disso. Caminhando mais perto, o guerreiro diz ao criminoso para parar de tentar usar desculpas pelas coisas terríveis que fez. O herói o lembra que ele abandonou seu dever e feriu milhares de pessoas inocentes durante seu massacre louco. Com um sorriso sangrento, o lutador caído começa a falar sobre como a loucura é na verdade parte da natureza deles. Ele afirma que os verdadeiros monstros são os humanos e não os seres poderosos parados no campo de batalha. De acordo com o vilão, a insanidade humana foi o que os criou para que a escuridão flua por suas próprias veias. Esta voz estranha continua sussurrando em seus ouvidos, dizendo para eles acabarem com cada pessoa restante no mundo. Olhando para baixo com um rosto sério, o protagonista ouve as bobagens enquanto o sol se põe atrás deles. O cara louco encara o céu e pede ao herói para olhar para a loucura das pessoas que eles estão protegendo. Uma luz enorme preenche a área enquanto ele grita que o mundo inteiro enfrentará a ruína total muito em breve. O destino é uma coisa estranha e algumas pessoas simplesmente nascem para carregar um fardo pesado enquanto o mundo queima ao redor delas. Indo para os dias atuais, vemos a paisagem massiva de Nell City, que é conhecida como a maior favela de toda a União. Caminhar pelas ruas revela um lugar cheio de ferro e decadência onde as pessoas estão apenas lutando para sobreviver. Esta cidade se tornou um depósito de lixo literal para a União e o próprio ar parece pesado com um cheiro de metal velho. Olhando para frente, o homem encapuzado lembra que este local específico é onde um grupo chamado Zero Core nasceu de fato. Olhando para as torres massivas, ele caminha para frente enquanto pensa sobre como este lugar costumava ser um grande centro industrial. Cartazes nas paredes mostram que as pessoas costumavam protestar contra armas nucleares antes de tudo desmoronar completamente. Ao passar pelos corredores escuros, ele nota como grupos ambientais globais costumavam se reunir aqui após a Grande Guerra. Ver as placas quebradas o faz pensar sobre como este lugar se tornou um santuário para ativistas há muito tempo. Parado diante de uma porta enferrujada, ele lembra como o grupo começou originalmente como uma pequena organização para o meio ambiente. Encontrando a área de armazenamento escondida, ele nota que a ideologia pacífica deles eventualmente se tornou distorcida e muito radical. Olhando para o lado, o guerreiro pensa sobre como essas pessoas desapareceram da face da Terra por 30 anos. Passando pelas caixas brilhantes, ele sabe que eles permaneceram escondidos até que estivessem prontos para se revelarem ao mundo novamente. Observando uma foto antiga, ele lembra que eles finalmente voltaram atacando o centro de tecnologia nuclear. Pensando no passado, o herói se prepara porque a ameaça que eles representam agora é maior do que nunca. Enquanto olha para uma foto antiga, o protagonista lembra de seu passado e jura encontrar o grupo para se vingar. Olhando com olhos intensos, ele promete rastrear cada membro e acabar com eles pelo que fizeram.
De repente alguns bandidos interrompem seus pensamentos e perguntam o que um rato como ele está fazendo no escritório particular deles. Olhando para baixo para os criminosos, o homem encapuzado permanece quieto enquanto eles percebem que ele definitivamente não é um policial. Fazendo uma pergunta simples, o personagem principal quer saber se o cara magro é realmente o chefe deste lugar. Sorrindo de forma assustadora, o ladrão diz que a informação é privada e ele não precisa saber quem está no comando. Apontando para o estoque ilegal, o vilão menciona que invadir foi um erro enorme que precisa de uma solução. Levantando 2 dedos, o criminoso lhe dá a escolha de comprar todo o equipamento ou apenas morrer ali mesmo na hora. Rindo como um psicopata total, o homem começa a agir como se fosse a pessoa mais legal do mundo inteiro. Após reconhecer a substância ilegal das notícias, o protagonista explica que não está comprando nada. Parado na borda, ele brinca sobre estar de dieta, então terá que recusar a oferta hoje. Ficando irritado, o vilão reclama que as pessoas nunca entendem quando ele está tentando ser um cara legal. Estalando os dedos, o chefe irritado decide que a única opção que resta é matar o invasor imediatamente. Estalando os nós dos dedos, o homem barbudo gigante diz que já estava ansioso por uma boa luta para passar o tempo. Caindo para trás pelo ar, o bandido gigante é pego em uma explosão repentina de garrafas e energia. Após o confronto pesado, o velho jaz no chão enquanto a poeira começa a baixar ao redor de seu corpo. Assistindo a cena de perto, o cara com piercings faciais solta uma risada suave enquanto observa a situação. Impressionado pela força demonstrada, o bandido pergunta ao estranho quem ele realmente é e de onde veio. Removendo seu capuz, o jovem guerreiro menciona um poder misterioso conhecido apenas como Zero Core para seu inimigo. Ouvindo esse nome específico, o criminoso repete as palavras com um olhar de choque completo no rosto. Percebendo a verdade, o homem grita que o protagonista é na verdade um daqueles arautos lendários. Ele explica que esses seres são considerados armas do juízo final que nunca precisam comer ou mesmo descansar. Embora tenha ouvido rumores sobre um arauto aparecendo em Nell City, ele nunca pensou que um apareceria. Preparando-se para um contra-ataque, o gigante mascarado fica sobre o lutador caído com alguns frascos verdes brilhantes. O vilão menciona que a organização deles atualizou com sucesso o desempenho de seu projeto secreto. Olhando para baixo para o homem idoso, a aberração mascarada chama essa substância perigosa de bomba RIM. Sem perder tempo, o atacante deixa cair o produto químico na boca do guerreiro derrotado. Gritando em agonia, o velho sente seus limites humanos serem empurrados muito além do extremo absoluto. Levantando-se com olhos brilhantes, o monstro pergunta se seu novo poder é matador o suficiente para eles. Mantendo uma expressão séria, o herói pergunta quem vazou a informação sobre sua chegada a esta cidade. Sorrindo enquanto os caras grandalhões se aproximam, o ladrão magro diz que contar o segredo arruinaria toda a diversão. Parecendo sério, o homem com cicatrizes percebe que esses bandidos não têm intenção de ir embora sem uma luta real. Sorrindo como um esquisito, o líder pergunta se suas palavras são assustadoras porque aqueles núcleos de energia foram definitivamente retirados. Mostrando as entradas em suas costas, o narrador explica como guerreiros aposentados perdem 2 de suas 3 principais fontes de energia. Zombando do herói, os bandidos o chamam de fracote porque o governo apenas deixou energia suficiente para mantê-lo respirando. Babando de empolgação, o pequeno ladrão menciona como perder o maior poder do mundo seria totalmente irritante. Olhando com olhos sombrios, o protagonista ouve o criminoso perguntando se ele está se sentindo muito irritado agora. Segurando garrafas verdes, o gigante mascarado diz que esta situação é uma bênção total para seu grupo de criminosos. Planejando se tornar uma lenda, o grandalhão quer matar um guerreiro famoso para que suas bombas especiais sejam vendidas por mais dinheiro. Recusando-se a deixar esta chance escapar, o vilão se prepara para usar sua arma secreta para terminar o trabalho. Gritando enquanto seus músculos crescem, o atacante mascarado libera uma enorme quantidade de vapor de seu corpo. Ofegando pesadamente, o monstro de olhos vermelhos parece pronto para esmagar tudo à vista por causa da droga. Ficando para trás, o líder diz aos seus 2 amigos gigantes para começarem o show e se divertirem de verdade com o alvo. Mantendo a calma, o lutador se prepara para o ataque que se aproxima enquanto permanece totalmente calmo apesar do perigo. Avançando, os 2 gigantes transformados tentam agarrar o herói enquanto a batalha real finalmente começa. Com um olhar frio e uma cicatriz no rosto, o guerreiro foca no caminho à frente. Caminhando por um corredor empoeirado, ele nota vários cartazes espalhados pelo corredor vazio.
De repente uma explosão massiva abala o prédio inteiro e preenche o espaço estreito com uma luz branca brilhante. Dentro da fumaça uma silhueta escura aparece enquanto o velho mutante treme de medo. Ofegando por ar a criatura faz ruídos estranhos enquanto encara a ameaça que se aproxima. Das sombras olhos brilhantes brilham enquanto o lutador se prepara para terminar o trabalho de uma vez por todas. Espirrando contra a parede líquido verde cobre as placas durante a batalha intensa. De pé vitorioso sobre seu inimigo caído, o herói se prepara para o próximo desafio neste lugar sombrio. Emergindo das sombras um gigante massivo usando uma máscara rachada bloqueia o caminho com seu corpo enorme. Ruidosamente o monstro mascarado grunhe e mostra seus olhos vermelhos enquanto se prepara para esmagar qualquer coisa em seu caminho. Respirando fundo, o protagonista permanece calmo apesar da presença aterrorizante da besta. Rapidamente o jovem golpeia com uma força incrível e estilhaça a máscara pesada em pedaços. Seguindo com um chute poderoso, ele continua o ataque para garantir que o gigante permaneça no chão. Coberto de fluido verde, o guerreiro mostra um olhar determinado que revela sua força interior. Horrorizada pela cena, outra pessoa grita em pavor total enquanto a luta atinge seu auge. De pé como uma besta, nosso herói olha para baixo para sua presa enquanto energia verde brilha por todo o seu corpo. Aterrorizado pela visão, o pobre rapaz no chão grita em pura agonia e medo. Mostrando um sorriso sinistro, o homem com cicatrizes parece aproveitar o caos enquanto sua pele brilha com poder. Olhando da rua abaixo, um grito gigante ecoa do topo do prédio massivo. Mantendo uma pegada firme, o protagonista olha para baixo com uma expressão entediada enquanto a situação fica intensa. Pendurado no alto acima da cidade, o bandido assustado implora por misericórdia enquanto está pendurado por apenas uma perna. Gritando a plenos pulmões, a vítima admite que tem um medo mortal de lugares altos. Pensando consigo mesmo, o lutador percebe que seu poder máximo dura apenas 15 minutos no total. Verificando sua mão, ele vê apenas 30 segundos restantes antes que sua energia acabe completamente por um tempo. Entrando em pânico ainda mais, o homem pendurado promete falar contanto que ele não caia. Encarando seu cativo, o guerreiro exige saber quem vazou a informação sobre sua chegada. Tremendo enquanto está de cabeça para baixo, o delator revela que um médico misterioso foi quem falou. Curioso sobre este novo nome, o protagonista pede uma localização para encontrar essa pessoa estranha. Explicando a situação, o informante diz que o médico criou o REM e está sempre se mudando. Permanecendo em silêncio, o personagem principal processa a notícia enquanto mantém um aperto firme em seu prisioneiro. Os 30 segundos finalmente acabaram e o homem no colete vermelho solta seu inimigo no abismo escuro abaixo. Erguendo-se contra o céu colorido, ele levanta sua mão enquanto a multidão abaixo faz uma cena massiva. Olhando para baixo para o perdedor, ele diz que um fracote nunca deveria ter começado uma luta que não poderia vencer. O guerreiro poderoso permanece na borda do prédio enquanto suas roupas fluem na brisa suave da noite. De repente, uma mulher misteriosa de botas pretas chega à cena e observa o lutador à distância. Cicatrizes visíveis em seu rosto mostram quantas batalhas ele sobreviveu, embora seus olhos azuis permaneçam muito calmos. Caminhando lentamente em direção à borda estranha, se aproxima do homem enquanto o sol começa a se pôr sobre a cidade. Virando a cabeça levemente, o protagonista pergunta se os recém-chegados têm algum tipo de assunto com ele hoje. A dama de óculos o chama de Teldinho Arauto e reclama da enorme bagunça que ele acabou de fazer. Dando um passo à frente, o lutador pergunta se essa situação caótica era exatamente o que a agente Helena queria ver. A agente Helena e seu parceiro Smith estão juntos enquanto mencionam que finalmente sabem a verdade sobre o núcleo. Olhando diretamente para ele, a mulher faz uma oferta séria e pede ao herói para se juntar à sua organização secreta. Prometendo uma maneira de se vingar, ela diz que eles podem ajudá-lo a recuperar o status perdido de um arauto lendário. Ao se juntar a eles, o guerreiro teria suas antigas habilidades de volta, já que a agente afirma que pode devolver sua força. Terminando sua proposta, a dama repete o convite porque ela realmente o quer em sua equipe agora mesmo. Rindo alto, o cara mostra um sorriso muito perverso enquanto olha para seus inimigos. Olhando de soslaio, ele pensa que algo sobre toda essa situação parece super suspeito. De pé no telhado, o herói diz a Helena que ela precisa mostrar suas cartas antes de pedir qualquer favor. Com raiva, a mulher grita que ele acabou de matar o único suspeito que sabia sobre o incidente do centro nuclear. Parecendo furiosa, ela grita que destruir as evidências basicamente o torna o principal culpado do crime.
Sem parecer preocupado, o lutador diz a ela para parar de perder tempo e explicar o verdadeiro motivo de estar lá. Olhando intensamente através de seus óculos, a dama parece estar pensando sobre algo muito importante. Relembrando uma semana atrás, a cena começa a mudar conforme ela recorda uma memória específica. De pé sob um céu roxo, ela se lembra de uma reunião sobre algumas novas armas que o exército estava fabricando. Aparecendo na tela está um enorme traje mecânico conhecido como Buster, que é a unidade mais nova dos militares. Atravessando uma parede, o robô mostra como pode tornar um soldado comum incrivelmente forte durante uma luta. Carregando por um longo tempo, a máquina pode funcionar por 70 horas seguidas usando apenas um único pacote de energia. Movendo-se a 200 km por hora, a unidade também é capaz de usar muitos tipos diferentes de armas. Pousando pesadamente no chão, o traje blindado se prepara para lançar seu ataque mais poderoso até agora. Explodindo com poder, a arma do braço cria uma onda de choque de Mach 5 que envia pedras voando para todos os lados. Dentro de um alcance de 200 metros, esse poder massivo é capaz de transformar qualquer objeto em minúsculos pedaços de poeira. Dentro da sala grande, o grupo fala sobre a unidade mecanizada que liderará a próxima geração. Depois de verificar a tela, um membro desapontado menciona que os dados sobre a armadura mais recente não estão em lugar nenhum. Por causa de sua confiança, o cientista esclarece que a nova máquina está terminando seu último teste no momento. Enquanto observa o orador, o general pergunta exatamente quando eles podem esperar ver uma demonstração real. Sorrindo de lado enquanto toca sua armação, o homem astuto parece estar escondendo um segredo muito importante dos outros. Quietamente ele informa a multidão que os testes finais para a arma acabaram de terminar. De repente, olhando em volta em confusão, os líderes ficam surpresos quando uma presença estranha entra na área segura. Com uma voz alta, o apresentador introduz o corpo mecânico supremo que liderará todo o exército. Como um fantasma, a silhueta borrada de um soldado aparece bem atrás do oficial confuso. Devido ao medo, os homens pulam para trás quando veem duas sombras invisíveis paradas bem ao lado deles. Agora, exibindo sua estrutura impressionante, o robô branco se eleva sobre todos enquanto permanece no salão. Juntos lado a lado, os dois guerreiros blindados exibem suas formas elegantes e corpos metálicos poderosos. Ao focar no visor brilhante, o design do capacete deixa claro que essas unidades são feitas para a guerra séria. Para representar a nova era de combate, as bandeiras do projeto voam alto para exibir sua força militar. Mencionando uma arma secreta projetada para substituir os arautos, o homem com cicatrizes escuta enquanto mantém um rosto sério. Explicando que o item foi roubado por um grupo chamado Núcleo Zero, a mulher de óculos implora por sua ajuda agora mesmo. Mostrando seu incômodo evidente, o lutador apenas faz um barulho de desgosto porque ele não parece nem um pouco interessado. Olhando de volta para ela, o guerreiro sugere que o departamento de inteligência deveria apenas cuidar da investigação por conta própria. Gritando em frustração, a garota afirma que o Núcleo Zero tem se escondido nas sombras por 30 anos esperando para atacar. Revelando como o inimigo se espalhou como uma doença através de políticos e da mídia, ela mostra quão profunda é a corrupção. Avisando que todo o governo está se tornando marionetes, ela diz que o mundo logo será governado por esses vilões secretos. Sentindo-se completamente entediado, o homem simplesmente pergunta por que ele deveria se importar com qualquer um daqueles problemas acontecendo no mundo. Chamando seu nome, a dama grita que o inimigo é um alvo compartilhado e ele deve ajudar a salvar todos da ameaça. Afastando-se da conversa, o veterano diz a eles para lhe darem um tempo, já que ele já teve o bastante de sua conversa. Virando a cabeça com raiva, ele pergunta onde eles estavam todo esse tempo antes de rastejarem para ele por um favor no último segundo. Gritando com raiva, o herói menciona que eles não puderam nem parar um ataque simples e não têm o direito de lhe pedir nada. Declarando sua falta de interesse, o cara ranzinza diz que não se importa se o planeta inteiro apodrecer ou acabar amanhã de manhã. De repente, saltando do telhado alto, o protagonista deixa os dois agentes para trás enquanto a borda quebra sob seus pés. Caindo pelo céu com estilo total, o lutador lendário desce em direção à cidade para finalmente escapar daquele grupo. Parecendo muito irritado, o guerreiro diz que enviar Helena significa que o diretor sabe que algo ruim está acontecendo. Antes que alguém possa pegá-lo, ele pula do prédio para encontrar sua filha Louise enquanto rastreia alguns vilões. Parados juntos, os agentes de terno pensam que o lutador é muito mais frio do que eles esperavam inicialmente. O cara loiro pensou que o lutador estaria louco de raiva depois de perder sua família, mas ele estava errado.
Parecendo séria, a dama explica que eles apenas querem controlá-lo e usá-lo como uma arma secreta. Visualizando um enorme lobo assustador, ela menciona que o herói costumava ser o maior caçador da região. Virando-se para seu parceiro, o homem loiro pergunta qual é o próximo passo, já que o plano deles mudou. Com um sorriso muito confiante, a mulher diz a ele para não se preocupar com nada agora mesmo. Ela tem certeza de que o poderoso guerreiro logo seguirá suas ordens como um animal de estimação leal. Na base escondida em Nell City, um bandido começa a disparar sua arma enquanto grita com o invasor. Movendo-se como um borrão, o protagonista avança para derrubar os inimigos em seu caminho. Com um único golpe poderoso, a arma é esmagada em pedaços minúsculos antes que possa disparar novamente. Passando em alta velocidade pelos criminosos, ele se prepara para terminar a luta sem perder mais tempo. Brilhando com uma energia estranha, o lutador parece pronto para destruir qualquer um que ouse pará-lo. Não dando espaço para a fuga, ele atinge o enorme inimigo com uma explosão que o envia voando para trás. Pulando alto no ar, o guerreiro vermelho prepara um golpe enquanto o inimigo massivo tenta reagir ao movimento repentino. Conectando um chute poderoso contra o bruto, o herói usa toda a sua força para enviar o gigante voando para trás no beco. Gritando em pura agonia, o monstro libera energia verde enquanto o lutador percebe o quão perigosa a situação está se tornando. Parado em meio aos traficantes caídos, o protagonista percebe que explosivos aprimorados já estão se espalhando por toda a cidade. Interrogando um sobrevivente, o cara descobre que um médico misterioso está vindo para a cidade e já esperava sua chegada lá. Olhando pela janela, o herói suspeita que esse tal médico está definitivamente conectado ao núcleo que ele procura ultimamente. Planejando seu próximo passo, o lutador vermelho decide continuar caçando esses criminosos até que ele finalmente encontre seu alvo principal em breve. Olhando de volta para ele, um grupo de bandidos mutantes com olhos brilhantes se prepara para atacar o invasor sem mostrar nenhuma piedade. Sentindo o calor da batalha, o protagonista percebe que suas antigas habilidades de luta estão voltando muito mais rápido do que ele imaginava. Avançando com armas afiadas, a multidão enfurecida grita enquanto corre em direção ao guerreiro solitário, que permanece calmo apesar do perigo. Cercando o lutador solitário de todos os lados, os criminosos gritam por sua cabeça porque querem acabar com ele agora mesmo. Parando o caos, uma figura misteriosa com uma máscara branca aparece de repente e ordena que todos encerrem a luta imediatamente. Observando o recém-chegado com um olhar sério, o herói se pergunta quem é esse homem estranho e o que ele quer com a multidão ali. Ordenando que os bandidos se afastem, o estranho mascarado mostra sua autoridade enquanto todos ouvem sua voz fria e calma. Sorrindo sob seu disfarce, o homem diz que essas cópias fracas não são páreo para alguém tão forte quanto o protagonista hoje. Parado no meio de uma multidão, um homem misterioso de jaleco branco é chamado de doutor por todos ao seu redor. Observando a cena de perto, o guerreiro cicatrizado parece muito sério enquanto observa a estranha figura mascarada. Apontando o óbvio, o homem mascarado avisa que usar essas melhorias piratas ilegais é extremamente perigoso para eles. Gritando alto, o grupo aponta para o recém-chegado e diz ao líder que esse cara estava procurando por ele. Caminhando calmamente para frente, o indivíduo mascarado diz aos seus seguidores para ficarem relaxados, já que o estranho não pode machucá-lo. Sorrindo com a afirmação ousada, o lutador cicatrizado acha que o doutor está sendo confiante demais na frente dele. Fazendo uma pergunta direta, o guerreiro quer saber se essa pessoa mascarada é quem desenvolveu aquela coisa RM. Encarando intensamente, o homem de vermelho pergunta novamente para confirmar se ele é verdadeiramente a figura famosa conhecida como o doutor. Sentindo-se bastante lisonjeado, o líder mascarado diz que é uma grande honra saber que seu nome chegou a tais ouvidos. Apresentando-se adequadamente, o homem explica que ele é de fato doutor, embora não tenha nenhum diploma médico real. Explicando seu papel, o líder diz que ele apenas ouve as pessoas e as ajuda a sonhar novamente em vez de fazer cirurgias. Sorrindo por trás da máscara, o doutor admite que gosta do título porque isso prova que todos entendem sua sinceridade. Zombando da situação, o guerreiro desdenha e diz que esses viciados estão surpreendentemente cheios de compaixão uns pelos outros. Olhando ao redor das favelas, o cara de vermelho menciona como eles devem sobreviver neste lugar que o governo abandonou. Concordando com o ponto, o homem mascarado diz que sem sua ajuda todos aqui apenas destruiriam uns aos outros. Parado em meio a uma multidão de inimigos, o herói escuta enquanto o homem mascarado menciona ter uma pergunta para ele. Parecendo muito sério com uma cicatriz no rosto, o protagonista ouve o vilão exigir uma resposta honesta agora mesmo.
Falando através de uma máscara assustadora, o inimigo afirma que todos os arautos são exatamente iguais em seu comportamento. Ele continua seu discurso dizendo que eles agem como deuses escolhidos enquanto têm zero respeito pelos seres humanos normais. De repente o cara mascarado levanta uma adaga de aparência estranha para o alto para exibir sua arma secreta. Esta lâmina especial é conhecida como Core Slasher e foi projetada especificamente para burlar os escudos de energia dos heróis. Emitindo micro-ondas de alta potência, a arma pode desestabilizar um núcleo de energia enquanto impede qualquer chance de regeneração. Encarando de volta com intensidade, o jovem não mostra nenhum sinal de medo apesar da descrição aterrorizante da adaga. Caminhando para frente através da multidão, o herói menciona que achava que todas essas ferramentas perigosas foram destruídas anos atrás. Zombando de seu oponente, o protagonista diz que apenas segurar um item raro não significa que qualquer um possa realmente usá-lo. Ele explica que a lâmina precisa de uma fonte de energia específica para funcionar, então não deveria ser nada além de lixo em mãos humanas. Ouvindo isso, o vilão apenas mostra um sorriso largo e assustador que sugere que ele tem uma surpresa muito desagradável esperando. Segurando a arma bem na frente de seu rosto, o doutor pergunta se é isso mesmo que o protagonista acredita. Inesperadamente a adaga começa a brilhar com uma luz azul forte enquanto o homem mascarado de alguma forma ativa o poder antigo. Vendo a arma ganhar vida, o herói fica completamente chocado porque seu plano acabou de dar terrivelmente errado. Exibindo uma lâmina azul brilhante, o inimigo mascarado sorri enquanto se prepara para atacar com seu poder misterioso. Vendo aquela arma, o lutador principal fica completamente chocado porque não esperava ver tal coisa hoje. Alongando seus braços, o vilão grita que o herói não é a única pessoa especial neste mundo louco. Enquanto a multidão grita pelo doutor, este cara estranho começa a aproveitar a atenção de todos os seus seguidores leais. Cercando o campo de batalha, o grupo continua gritando aquele nome e o guerreiro percebe que está em uma situação ruim. Percebendo que a habilidade Core Slasher está ativa, o homem de capuz vermelho entende que precisa ser muito rápido agora. Suando pela pressão, o lutador decide que deve terminar este duelo imediatamente ou as coisas vão piorar. Correndo em velocidade máxima, o herói avança em direção ao inimigo enquanto a poeira sobe do chão sob suas botas pesadas. Mostrando um sorriso assustador, o antagonista mascarado espera pelo ataque enquanto seus olhos brilham com uma luz estranha. Movendo-se como um relâmpago, o protagonista se aproxima do alvo e foca tudo em seu próximo movimento. Levantando sua adaga de energia, o vilão médico golpeia para baixo para contra-atacar o golpe que se aproxima com um movimento letal. Cerrando seu punho, o bravo guerreiro se prepara para socar com toda a sua força para que possa finalmente encerrar esta batalha.